Olá, me chamo Eduarda Brenda, sou a professora do curso de Vendas e Liderança EAD e essa é a nossa primeira videoaula. Primeiramente, devemos saber o que é venda. Venda é o processo de troca de um produto ou serviço por dinheiro. As vendas ocorrem tanto de empresa para pessoas, quanto de empresas para empresas, e até mesmo sem envolver empresas, como no caso dos classificados de vendas de itens usados, por exemplo. Tipos de vendas. Nós podemos classificar as vendas em três tipos. O primeiro deles é o B2B, Business to Business, que nada mais é que quando uma empresa vende para outra empresa. Um exemplo específico aqui da cidade é a Tempera Vitrolux, que só vende para vidraçarias, não vende diretamente para o consumidor final, no sentido de aquecer mesmo a economia. A segunda classificação seria o B2C, Business to Consumer, que nada mais é que quando uma empresa vende para o consumidor final, que é o caso mais comum, né? Porque se você vai no supermercado, está acontecendo esse tipo de venda. Se você vai numa empresa de roupa, uma loja de roupa, se você vai em uma academia, tudo ali é um contato direto da empresa para o consumidor final. Então, é um B2C. E nós temos, por último, o C2C, que seria Consumer to Consumer, que nada mais é que quando o consumidor vende para outro consumidor. Aí você me diz, mas como é que isso acontece? Como é que o consumidor vende para o consumidor? Isso é muito comum, isso acontece principalmente através do e-commerce, que é o comércio digital. Um exemplo desses é o Mercado Livre, que é uma plataforma em que permite consumidores venderem produtos e outras coisas para outro consumidor, no sentido de lucrar. Existem 8 hábitos de um bom vendedor. De manhã, me levanto para vencer. Sou motivado a metas e objetivos. Não desperdiço tempo. Penso, logo vendo. O medo não me domina. Nunca desisto. Acredito na força do entusiasmo. Aprendo alguma coisa todos os dias. Ou seja, em resumo, podemos observar que o bom vendedor, ele inspira outras pessoas, ele é sempre motivado, ele sempre está ali buscando estar motivado em sua função. E é isso que vai diferenciar um vendedor de sucesso de um vendedor que não tem tanto sucesso assim. Porque a partir do momento que você busca demonstrar que você gosta do que você está fazendo, que você tem entendimento sobre aquilo que você está vendendo, você consegue cativar pessoas e, assim, consequentemente, consegue fazer com que outras pessoas adquiram produtos e serviços com você. 7 dicas para finalizar um bom atendimento. A primeira delas é a conquista, pois a conquista é um processo de construção junto ao cliente. Ela não é o final do atendimento, e sim um meio que leva ao encaminhamento. Para isso, o profissional deve estar completamente comprometido e envolvido a fim de fazer com que o cliente tenha a melhor experiência de relacionamento e, consequentemente, a melhor experiência de compra. A conquista não é algo tangível, é algo que se pode tocar. Ela é muito mais sensorial. Por isso, o cliente precisa sentir-se especial, respeitado e valorizado. E isso se dá por meio das atitudes do atendimento. A segunda dica é amplie
amplie adequadamente o seu conhecimento, pois é preciso saber sobre os produtos, as políticas de preços e descontos, sobre as normas da empresa, para que você possa trabalhar da melhor forma possível e aplicar essas informações de forma a favorecer a sua atividade, pois a coisa melhor que existe é quando o cliente ele chega em determinada loja, em determinado estabelecimento, em determinada empresa, e ele pergunta sobre determinado produto e tem todas as informações por meio do vendedor. Então, passa ainda mais confiança. Então, ampliar os conhecimentos, sair da zona de conforto é essencial. A terceira é transmita as informações de forma clara e objetiva. Ou seja, as perguntas feitas pelos clientes devem ser respondidas, mesmo que aparentemente elas lhes sejam desfavoráveis ou repetitivas. Isso demonstra o profissionalismo que você tem e a responsabilidade perante as necessidades dos clientes. Por isso, tome muito cuidado e tente não se contradizer como vendedor. Tipo, diz uma coisa, depois já disse outra coisa. Tente ser um profissional que tem uma linguagem bem clara e objetiva para poder sanar todas as dúvidas do seu cliente. A quarta dica é saiba lidar com críticas. Perceba que a crítica é uma oportunidade de crescimento e evolução profissional, e não como uma ofensa pessoal que precisa ser combatida. Se o cliente questionou alguma postura sua ou de outro colega, ouça com atenção e analise o que pode ser melhorado. Valorize o cliente que está se disponibilizando a falar. A quinta dica é expectativa versus previsão. Eu acredito que o cliente é encantado quando o profissional que o atende é capaz de atendê-lo e responder às suas demandas. É preciso análises contundentes, por exemplo, expectativas de mercado com base em informações estruturadas e estudos e informações concretas. Ou seja, é interessante que você passe informações sobre aquilo que você está vendendo para o cliente. Tanto mercadológicas, por exemplo, é uma empresa de roupa. Aí o cliente ele chega indeciso, não sabe exatamente o que levar. Ele tem uma certa expectativa, mas ele não sabe o que levar. E aí você vai e dá uma previsão para ele. Olha, as roupas que estão mais saindo são essas. A que se adequa melhor ao seu corpo é essa. Então, isso vai fazer com que o cliente ele se torne ainda mais satisfeito. A outra dica, a sexta dica, é renove seus conhecimentos. Não há uma maneira de encantar o cliente que seja melhor do que respostas convincentes e seguras em relação às suas dúvidas e questionamentos. Por isso, é primordial a capacitação permanente. Mais do que ter conhecimento, é preciso ter atitude, é necessário fazer a mudança acontecer. É um exercício que provocará novas maneiras de encantar. Ou seja, não se limite apenas àquilo que você já sabe, mas busque evoluir, busque novos conhecimentos, tenha uma mente aberta para poder crescer e evoluir. E o último passo, a última dica, é a fidelização. Quando você pensa em fidelização, qual é o primeiro aspecto que vem à sua mente? Pós-venda ou pré-venda? A manutenção dos clientes significa garantir a manutenção do relacionamento com o cliente. Este ciclo pode ser realizado a qualquer momento, portanto, mostre-se disponível para acompanhar o cliente por quanto tempo for necessário. Mantenha-se vivo
e eterno na memória dele. Ou seja, tanto é necessário a questão da pós-venda quanto a pré-venda. Não se limite. Busque realmente ter um relacionamento, um bom relacionamento com seu cliente, pois isso pode fazer toda a diferença. Ciclo de vendas. Como ocorre o ciclo de venda? Bom, o ciclo de venda, ele acontece a partir do conhecimento e técnica que você adquire ao longo da sua vida. Logo após, é o planejamento, a forma com que você vai se planejar para poder alcançar aquele cliente, para poder vender da melhor forma. Depois, vem o talento pessoal e a motivação. Porque quanto mais motivado você estiver, quanto mais talentoso você for, mais você vai conseguir conquistar aquele cliente e surpreendê-lo no sentido de encantá-lo. Depois é o show de atendimento, ou seja, depois que você já teve o conhecimento, a técnica, o planejamento, que você teve o talento e a motivação, você consegue sim dar um show de atendimento. Depois, consequentemente a esse show, você consegue obter a venda com êxito. E logo após todos esses 5 passos, você chega no sexto, que é a pós-venda, que é tão importante quanto os outros passos, porque a partir da pós-venda você vai poder verificar se o seu atendimento realmente foi bom, no que você pode melhorar, você vai poder estar ali alimentando um relacionamento com o cliente e vai poder fidelizar ele. Na área de venda, o importante é ouvir o cliente para entender o que ele quer. Só assim é possível vender mais e melhor. Muitas vezes a gente chega em determinadas lojas, eu já tive esse exemplo, de chegar em determinada loja e a pessoa ficar no meu pé. E às vezes eu não quero que aquela pessoa esteja no meu pé. E aí eu peço uma coisa, mas a pessoa quer me mostrar outra coisa. Tipo, eu chego, eu quero um vestido. Aí a pessoa vem me mostrar uma calça. Então, assim, não adianta você querer vender pelo fim da força. Escute o seu cliente, veja qual a necessidade dele, qual o desejo dele e tente realmente suprir essa necessidade que existe nele, porque assim ele vai voltar mais vezes. E assim chegamos à pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow é um estudo feito pelo mesmo que constatou que o ser humano necessita de algumas necessidades para que sejam supridas para que ele consiga alcançar a autorrealização. E como estamos falando de vendas, é necessário também observar esse lado humano, esse lado de profissional que também necessita de algumas satisfações durante a execução das suas atividades. O primeiro deles é as necessidades fisiológicas, ou seja, os intervalos de descanso, o conforto físico, o horário de trabalho razoável. Ou seja, nós devemos, como profissionais, tentar buscar manter as nossas necessidades fisiológicas supridas, porque se você tem um bom horário de descanso, você vai chegar mais animado no trabalho, você vai conseguir desempenhar melhor as suas atividades, você vai pensar melhor. Então, é muito importante que você respeite as suas necessidades fisiológicas. O segundo é a segurança, as condições seguras de trabalho, a remuneração e benefícios, estabilidade no emprego. Pois quando você tem segurança, quando você observa que você está seguro, você consegue sim estar um pouco mais satisfeito, um pouco mais feliz, e essa felicidade é repassada para o cliente. O terceiro pilar
da pirâmide de Maslow rumo à autorrealização é os sociais, que seriam as amizades dos colegas, a interação com os clientes, gerentes amigável, pois nada melhor do que você estar em um ambiente de trabalho em que você tem harmonia com o seu colega de trabalho, em que você não tem aquela rixa, aquela briga, mas que você realmente procure ter um trabalho em equipe, procure ter um crescimento e se sinta acolhido no ambiente de trabalho. O quarto pilar da pirâmide de Maslow seria a autoestima, que é referente às responsabilidades por resultados, o orgulho e reconhecimento, a promoção, porque nada melhor do que você ser reconhecido do seu valor, de quem você é, mas além disso, você tem que já ter essa autoestima própria, tem que ser algo automático de dentro de você, de valorização, de você saber quem você é, a sua importância. E só aí, depois de suprir todos esses 4 estágios, você vai chegar à autorrealização, que é referente a um trabalho criativo e desafiante, que seja cheio de diversidade e autonomia, participação nas decisões, porque assim você vai conseguir se sentir um pouco mais feliz e assim você vai alcançar realmente, literalmente, essa autorrealização, que é algo necessário para qualquer profissional, para se sentir realizado em sua profissão. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!